és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Boa noite, feliz Páscoa, feliz ressurreição de Cristo a todos nós. Convidar os irmãos, quem puder se colocar de pé para adorar o Senhor, pela fidelidade que Ele tem. Vamos louvar o Senhor nesse momento, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e todas as promessas que foram feitas foram cumpridas neste dia, neste domingo de manhã, onde Cristo não estava mais na tumba, adormecido, morto. Jesus ressuscitou e cumpriu de uma vez por todas, e nos deu, e nos ofereceu a vida eterna e a salvação que vem dele mesmo. Amém? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê
sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, a segurança, cada momento me guia ao Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício supremo. Teu próprio Filho, que é Deus, se encarnou, se transformou, Senhor, se mudou, se incorporou, Senhor, para salvar alguém como eu, Senhor. Temos em comum não somente a confiança de que o Senhor cumpre as suas promessas, mas temos em comum que todos nós fazemos parte da família de Deus, da família onde Cristo é o irmão mais velho e nós somos recebidos por adoção, Senhor, quando recebemos o teu chamado, Senhor, a tua eleição, Pai. E, Pai, nós te adoramos por isso, nós reconhecemos que Cristo veio em carne e sofreu tudo o que poderia sofrer, e sofreu todas as tentações, todas as dores, toda a rejeição, Senhor. Ele sabe como que se encontra o nosso coração, porque Cristo viveu como nós, mas o Senhor honrou Cristo Jesus, o seu servo, Deus, que morreu na cruz, em favor do meu pecado, Pai. Como isso é
grandioso, como isso é glorioso, Senhor. Porque a minha culpa e o meu pecado, eles são inestimáveis, eu não teria como pagar, Senhor. Mas reconheço que a Tua graça, Senhor, basta. E hoje nós vamos cantar sobre homens e mulheres e pessoas que colocaram, Senhor, se colocaram à Sua disposição, homens que são falhos, discípulos infiéis, discípulos incrédulos, que apesar do tempo que passaram com o Senhor Jesus, custaram a acreditar, a crer na Tua palavra e no cumprimento das Tuas promessas, ó Deus. Não é diferente hoje. Hoje a Tua igreja é movida, Senhor, por homens que têm crises de fé, por homens que caem, Senhor, em pecado, por homens que têm o coração endurecido, Senhor, são orgulhosos, mas a Tua igreja, ela caminha, Senhor, apesar dos nossos defeitos, porque a Tua igreja é regida pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado por isso, obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podemos assentar?
Como é precioso ter em nossas mãos, ter ao nosso alcance as palavras de Cristo, as palavras reveladas na Escritura, as palavras que foram de homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E a revelação que nós temos, as revelações, nós temos revelações naturais, nós temos revelações da própria natureza humana, onde nós podemos nos comunicar com Deus. Nós temos a revelação especial, a revelação da graça, e Paulo fala que por tais coisas somos indesculpáveis. O incrédulo, ele é indesculpável, mesmo que ele nunca tenha ouvido a palavra do Senhor, nunca tenha ouvido sobre Jesus Cristo. Paulo o trata como indesculpável, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erraram. E nós não podemos ser arrogantes e achar que nós temos alguma coisa de especial para apresentar diante de Deus. Quando Deus nos chama para atender o seu chamado, para atender a sua vontade, quem somos nós para recusar? E eu fico, às vezes, imaginando, quando Jesus, que é quem vai cantar essa música agora, quando ele trazia as mensagens, muitas vezes por parábolas, muitas vezes nas suas caminhadas, Jesus ele tinha alguns métodos de ensino, ele era um professor, ele era o professor por excelência. Todos que queremos ser professores, nós temos que aprender sobre esse trabalho, esse serviço que Jesus exercia. Jesus falava com os seus discípulos caminhando, Jesus falava com os seus discípulos nas refeições, na mesa. Lucas é muito interessante que Jesus ele sempre está indo de algum lugar, ele está vindo de uma refeição, ou ele está numa refeição, ou ele está se dirigindo para uma refeição. É muito curioso isso. Lucas é um jargão teológico, né, que é a vida, o ministério de Jesus nas mesas, comendo e compartilhando os seus ensinamentos. E Jesus, ele foi gracioso e nos entregou várias parábolas, e uma delas, a parábola do filho pródigo, onde Cristo ensina que não há ponto sem retorno. Não há ponto, não há erro que você cometa diante do Senhor que Ele não possa tratar no seu coração, perdoar, te curar, te tratar como filho e trazê-lo de volta à casa, para trazer de volta ao seu rebanho. O filho pródigo era o filho que desperdiçou tudo o que o seu pai havia lhe dado, por ganância, por prazer, mas não há ponto sem retorno. O único pecado imperdoável é a rejeição ao Espírito Santo. Enquanto você puder declamar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, há esperança para cada um de nós. E se nós errarmos e pecarmos, enquanto pudermos falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, transforma, muda os meus caminhos, eu não consigo pela minha força. E isso é uma lição importantíssima. Isso é o que nos dá descanso, porque o peso do Evangelho é muito pequeno. A carga que Cristo nos dá
é muito menor do que a religiosidade. É relacionamento com o Senhor. Vim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Esperam te abraçar quem diziam já estar perdido. Seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Jesus, quando veio a este mundo, ele se tornou homem, pessoa como nós, com sentimentos, com angústias, com cansaço. Imagine Cristo com o seu corpo sendo oferecido como serviço à humanidade, servindo os discípulos, servindo aquelas multidões que cercavam Jesus. Como ele gastava por horas a sua voz, falando e clamando e pregando, como ele se colocava em postura, em atitude de oração, em devoção diante do Senhor, diante do Pai, como ele por vezes esgotava o seu corpo por amor a cada um de nós, para que essa mensagem do Filho Pródigo chegasse até nós. Como que o corpo de Jesus era castigado pelo dia a dia, pela forma como ele realizava o seu ministério. Jesus, ele anunciava, ele pregava, ele não sofria fisicamente, mas psicologicamente também. Ele sofria o deboche, as acusações de heresias, as acusações de que ele estava tramando contra o Império Romano, que ele estava querendo assumir, de que ele estava sendo alguém indo contra os fariseus e apontando a hipocrisia. Como Jesus sofria
em todos os aspectos, porque ele falava a mensagem, ele anunciava o reino dos céus, ele anunciava o reino. Mas o interessante é que Cristo, ele foi criança, como nós já fomos. Ele foi um menininho que corria para lá e para cá. Ele foi adolescente, ele foi um jovem, ele trabalhou na carpintaria. E viveu como um homem que se esgotava e se doava por amor de cada um de nós. E essa música aqui é um convite de um discípulo que, vendo Jesus cansado, ofereceu a sua hospitalidade. Ele teve a oportunidade de ver Cristo dormindo, descansando para continuar o seu ministério. Essa música aqui, ela não conta uma história da Bíblia, mas fala de como que acolher Jesus Cristo faz mais bem para nós do que para Ele. Talvez Ele entregasse a sua vida e se cansasse, mas Ele precisava, e Ele mostra, Ele ensina para nós como precisamos trabalhar em favor do reino, como nós precisamos descansar em favor do reino, cuidar e preservar do nosso corpo também. E esse discípulo aqui, essa situação, é uma situação que mostra que Jesus também, sendo poderoso, todo-poderoso, ele era frágil na sua condição humana, e ele precisava de descanso para seguir a sua viagem, para salvar alguém como nós, para nos servir, para ensinar a nós como a servir os outros. Isso é um mistério glorioso, algo que Jesus também nos ensinou, dormindo, descansando e confiando.
sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus. Vai escurando até chegar ao lenho. Perdoa, mestre, mas já é hora, uma multidão te espera lá fora, estás decidido e não te detenho. Vai escurando até chegar ao lenho. Cristo, como homem, ele sentia angústia, ele sentia medo, ele sentia, ele tinha aquele senso de preservação que o ser humano tem. Ele tinha aquela, é relatado na Bíblia que Jesus, ele sofria tanta pressão, tanta angústia, que o seu corpo reagia psicossomaticamente, né? Da mente, daquilo que estava prestes a acontecer, de que o peso do pecado da humanidade estava sobre ele, ele tinha consciência disso, e tudo aquilo pairava na cabeça de Jesus Cristo, e o corpo reagia, e se estressava ao extremo, e sangrava, e suava sangue, e Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele teve uma conversa franca e sincera com o Pai. Pai, afasta de mim este cálice. E certamente o Pai que criou esta missão dolorosa, essa missão profundamente angustiante, amarga, mas amorosa. Mesmo assim, Cristo, com todo o seu estresse, com toda a dor, o peso, que não era dele, mas ele tomou sobre si, ele responde ao Pai, ele declara ao Pai: seja feita a tua vontade. Jesus estava decidido a morrer pelos nossos pecados. Jesus estava decidido a se entregar por amor de nós. Ele cura, ele salva, ele liberta. E ele fez isso, ele deu uma amostra disso no seu ministério. Onde ele andava, ele curava. Os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os mortos ressuscitavam. Mas o seu destino ele sabia qual era. Ele foi até o lenho, até o madeiro, até a cruz. E essa música é o retrato da angústia agora de um pai. Como o pai se sentia em relação
a morte e o sacrifício do próprio Filho. Deus via as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou, enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria, com ruas cheias de gente a gritar, enquanto ele caminhava ao monte, dos céus ouviram Deus falar: não sabeis, ele é filho meu, meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho meu, Emanuel, 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 Emanuel. Nessa sexta-feira, onde Cristo foi erguido, levantado ao madeiro, nós temos a cena mais triste da história da humanidade. A maior injustiça que já ocorreu. Cristo que entregou a sua vida e assumiu a culpa dos pecados de toda a humanidade. Ele
troca a sua condição de Deus Todo-Poderoso pela nossa condição. Maldito, ele se torna maldito em nosso lugar, quando pendurado no madeiro. Ele morre, ele sofre, ele é zombado. É falado para ele: eis aí o rei dos judeus, eis aí aquele que não tem poder para descer, foi zombado pelos ladrões que estavam ao seu lado. Se és Deus, desça daí, envia o teu exército para te tirar daí. Mas quando Cristo expirou, aconteceu um efeito, que é o efeito normal, esperado. Se coloque no lugar dos discípulos. Os 3 anos que eu aprendi com o Messias, com o líder que nos resgataria do domínio de Roma, agora ele está morto, está lá na tumba. Todo o tempo que eu aprendi não serviu de nada, porque a revolução não vai acontecer, porque Roma não vai cair, porque em quem eu depositei a minha esperança não cumpriu, não me libertou. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser completa. Se nós pregamos a mensagem do Evangelho, tintim por tintim, até a morte, o Evangelho é completo. E Paulo diz que vã é a nossa fé se Cristo não ressuscitou. Jesus foi crucificado na sexta. Sábado, com certeza, aquele sentimento de eu perdi a esperança que eu tinha. E 3 mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Joana, se dirigiram à tumba para prestar uma homenagem ao corpo que estava lá na tumba. Mas elas se depararam com uma imagem curiosa. A tumba estava aberta. Os soldados que estavam protegendo não estavam mais lá. Havia um homem perguntando para elas: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que você chora? Por que você chora? Por que procuras entre os mortos aquele que vive? A mensagem do Evangelho, ela só é completa com a ressurreição e a vitória de Cristo Jesus. Essa música vai falar sobre esse momento de luto, de tristeza, mas Cristo triunfou.
E os efeitos pós-ressurreição de Cristo, eles continuavam. A tristeza desta mulher, que se tornou em alegria, porque soube que o Cristo estava vivo. Mas coisas aconteceram. Os próprios discípulos, aqueles que aprendiam face a face de Cristo, eles todos haviam corrido, todos eles haviam abandonado Cristo. Na hora da perseguição, todos eles se mandaram. Todos eles preservaram as suas vidas. E nós não devemos olhar para isso como, nossa, como esses discípulos eram fracos, e achar que você mesmo seria o bravo, o guerreiro que estaria disposto a dar a sua vida por esta causa. Às vezes nós não temos a coragem de dizer o que Tomé dizia. Tomé, ele é conhecido como o apóstolo incrédulo, aquele que precisa ver para crer. E Tomé, ele é um dos mais sinceros, porque eles perguntavam: mas será que esse é Cristo mesmo? Mas será que deu tudo errado mesmo? Mas quando veio a notícia de que o Cristo estava ressuscitado, eu preciso tocar para crer. E Jesus não o repreendeu por isso. Jesus, ele ofereceu o seu lado e a sua mão. Toque, veja. É isso que você precisa? Toque, eu estou aqui, sou eu. Feliz é quem crê e não precisa ver. Mas se for preciso para você, está aqui, ó. A marca na minha mão, a marca do meu lado, as cicatrizes da coroa de espinhos estão aqui. Sou eu. E Jesus se apresenta a você. Se você buscar o Senhor, orar e perguntar: Senhor, será que eu posso crer sem ver? E pedir para que o Espírito Santo toque o seu coração, para que Ele te dê graça, para que você possa reconhecer e conhecer Jesus Cristo como teu Salvador. Coloque tua mão no lado meu. Vê bem que essas chagas são reais. Quem precisa ver se fere. Não é tão difícil acreditar. Feliz é quem crê sem me tocar. Coloque tua mão no lado meu. A falta de fé te lacerou. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não. Me deixa tocar seu coração. A minha ferida já sarou,
mas vejo que a tua ainda não me deixa tocar seu coração. Deixa a fé varrer as sombras do teu peito, feito o sol que espanta o sono nas janelas. É bem melhor assim, é mesmo belo crer somente em ti. Deixa eu tocar teu coração, vê como a criança corre descuidada, nos braços do Pai se lança arrebatada. A paz inundará quem crer em mim, sem ver, sem me tocar. Deixa eu tocar seu coração. Coloque tua mão na minha mão, vê bem que essas chagas são reais. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não me deixa tocar seu coração. A minha ferida já sarou, mas vejo que a tua ainda não me deixa tocar seu coração. E outro discípulo também se sentiu perdido, porque na ceia nós temos a imagem de que na ceia era Jesus e 12 santos, né? Ou 11 santos e um Judas, aquele que haveria de trair. Mas todos fugiram. Todos se mandaram. Mas Pedro faz uma declaração, quando Jesus alerta, sobre a fuga deles, sobre o traidor que haveria de vendê-lo por 30 moedas, sobre o abandono que ele sofreria. E Pedro, em seu orgulho e sua arrogância, ele se levanta: de forma nenhuma eu te abandonarei. Nunca te deixarei, Senhor. E quando Jesus foi preso, aquilo que Jesus havia dito para Pedro: 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. E ele: de maneira nenhuma te negarei, Senhor. Mas quando Jesus foi preso, ele foi questionado pelos servos do sumo sacerdote, foi questionado 3 vezes. Eu não te vi andando com este Nazareno? Eu não te vi andando com este falso mestre? Eu não te vi andando com Jesus? Você não estava com ele? E ele responde reiteradamente: não, não, não. Por 3 vezes. Aconteceu a crucificação, aconteceu a morte, a decepção da sexta-feira, o luto do sábado, e aconteceu que no domingo, quando as mulheres vieram com a boa notícia: finalmente, Cristo está vivo, os discípulos disseram: isso é loucura, isso não pode acontecer. Mas Pedro tomou a iniciativa e foi verificar. Mas mesmo assim ele estava triste, Cristo ainda não havia se revelado.
Pedro fala aos discípulos: vou pescar. Deu tudo errado. Não era ele. Verdade, Pedro, ele fala: vou pescar, porque eu traí Jesus. Eu mereço voltar àquela vida que eu tinha antes de conhecer Cristo. Eu vou voltar a ser um pescador de peixes, indo contra o meu chamado. Ele me chamou para ser pescador de homens, mas eu o traí. Eu não sou digno da confiança do Mestre. E nessa noite em que ele foi pescar, passaram a madrugada inteira para pescar peixe e não pegaram nada. Se dependesse daquela pesca, iam morrer de fome. Até que Jesus fala para eles, para aqueles discípulos, para Pedro e mais 7 discípulos: jogue as redes para o outro lado. E a Bíblia mesmo fala que a rede não se arrebentou apenas por um milagre, de tanto peixe que tinha. E Pedro reconheceu Cristo. No mesmo instante, é Ele. Essa história eu conheço. O mesmo Cristo, o meu Salvador, Ele me falou isso quando Ele me chamou. Ele está aqui. O que eu faço? E Jesus faz um interrogatório com Pedro. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Esquece a tua falha. Esquece que você me negou. Eu preciso de você para que a minha igreja prospere. Eu preciso que você vá à frente e anuncie que eu estou vivo. Anuncie as boas notícias do Evangelho. Anuncie para que todo aquele que ouvir possa receber o Espírito e ser salvo e crer. Eu preciso de você, Pedro. Eu uso você mesmo, apesar das tuas falhas. Jesus usa o seu método característico, a mesa, onde Jesus convida os discípulos e Pedro a se sentarem com ele em volta da fogueira para repartir o pão, para repartir o peixe, para cear com eles. E ele faz um convite para todos nós, para você que esteja longe do Senhor: venha comigo, venha para a mesa do arrependimento, vem cear comigo, participe do meu corpo, participe do meu sangue, participe da minha aliança e ensine. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo.
Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimam na fogueira e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade e aqui em volta da fogueira melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. No sertão da vida dura, onde o sol castiga o chão, cada alma vai levando seu peso no coração. Uns chamam isso de fardo, outros chamam de aflição. Tem gente que nem entende, mas eu posso explicar. Cangaia é uma madeira posta para um animal carregar, um peso firme sobre o ombro, sem descanso para aliviar. E o tal do caçoar é um cesto para se encher. Vai dois de cada lado do lombo. Quanto mais se põe, mais vai ter. E assim segue o vivente, buscando forças para se erguer. Mas escuta essa verdade que o céu quis anunciar. Um homem lá no Calvário veio o peso retirar. Na cruz levou a nossa dor para ninguém mais se acabar. Na morte tudo parecia que ali ia terminar, mas no domingo bendito veio a vida para brotar, pois aquele que foi morto ressuscitou para nos salvar. Então deixe no caminho o que te impede de andar, solte a dor e o sofrimento e deixe Cristo te guiar, pois quem troca a cangaia com o mestre, nova vida vai ganhar. Se do seu lombo a cangaia pesar, existe um modo de aliviar. Um certo homem já se ofereceu pro seu fardo pesado poder carregar. Ele sugere seu fardo trocar. Troque com ele pro seu próprio bem. Quando chegar no final do caminho, você vai descobrir a riqueza que tem. Carregue o meu, eu levo o seu. Nada é leve que nem nada é algodão. Deixa eu levar seu caçoar. Vida pesado, você já não pode andar. Isso oferece o homem que morreu no seu lugar. Levou a cangaia dele por pouco, que o fruto do pecado pode dar. Levou a cangaia dele por pouco, que o fruto do pecado pode dar. Carrega o meu, eu levo o seu. Meu fardo é leve que nem carga de algodão.
enxergada de vergonha e dor. Foi desse jeito que ele assumiu sua sentença de morte, o seu fardo levou. Carregue o meu, que eu levo o seu. Meu fardo é leve que nem carga de algodão. Deixa eu levar seu braço lá, que tão pesado você já nem pode andar. Deixa o tempo voltar, a trilha do pecado para trás. Carrega o fardo do mestre, deixa a alegria do amor retornar. Carrega o fardo do mestre, deixa a alegria do amor se transformar. Carrega o meu, que eu levo o seu. Meu fardo é leve que nem carga de algodão. Deixa eu levar seu braço lá, que tão pesado você já nem pode andar. Carrega o meu, que eu levo o seu. Meu fardo é leve que nem carga de algodão. Deixa eu levar seu braço lá, que tão pesado você já nem pode andar. Amém. Convido o pastor Ismael a fazer a administração da ceia, aquele convite que foi feito para o Pedro. A mesa do arrependimento. Lembremos que, quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, ele não necessariamente está falando para você não tomar, não se arrepender dos seus caminhos. Estou em pecado, não vou tomar hoje porque porque eu estaria tomando indignamente, isso vai ser contra mim. O convite de Paulo é para fazer um exame, ver a sua condição e aceitar o convite feito por Jesus, o mesmo que foi feito para Pedro. Venha à mesa do arrependimento. Venha à mesa do arrependimento. Dessa forma nós ceamos juntos e nos perdoamos e confessamos os nossos pecados e resolvemos as nossas desavenças. E após esse momento da ceia, nós cantamos este agradecimento. Todo bem que já nos cuidado, e a graça que nos tem alcançado, bem sei que não mereço.
encerraremos então com uma palavra de oração agora e a bênção apostólica. Queremos ainda avisar que aqueles irmãos que vieram preparados para entregar dízimos e ofertas poderão fazê-lo, tá? No final nós temos um gasofilaço, temos QR Code, né, para quem veio assim preparado. Ninguém sinta-se constrangido a isso, né? Na igreja nós sempre damos a oportunidade para aqueles que já no coração vieram com essa intenção, com esse propósito, que Deus lhes tocou o coração. Então poderá fazer logo após a bênção apostólica, tá bom? Convido então os irmãos a se colocarem em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos por esta cantata, ó Deus, que consagramos a Ti, cantata que fala da vida do nosso Senhor, que fala do tempo em que Ele se fez homem, habitou entre nós e deixou-nos o exemplo para que pudéssemos seguir nas suas pisadas, ó Deus. Te louvamos pelos jovens que prepararam com carinho, ó Deus, e pedimos que essa mensagem continue tocando profundamente o coração de cada um pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso. Obrigado, Senhor, pelos nossos visitantes. Obrigado por cada irmão que aqui está para Te adorar e servir. Abençoe a vida de cada um deles, nós te pedimos isso, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém.